Olá a todos e todas inscritos nesse evento de Legal UX do Legal Hub. É um prazer falar novamente com vocês, em especial com quem já assistiu o curso de transformação digital da parte relacionada às startups ou foi aluno ou aluna do curso de Direito para Startups aqui do Legal Hub, porque provavelmente a gente já se conhece, né? É um prazer revê-los e revê-las. E para quem ainda não teve a oportunidade de assistir algum dos cursos ou palestras dos quais eu participei, também é um prazer falar com vocês. Meu nome é Pedro, eu sou advogado, eu trabalho com startups desde 2012. A minha jornada nesse mundo começou depois de uma experiência que eu tive nos Estados Unidos, quando eu morei na Califórnia, e dividia quarto com um roommate que tinha uma startup e na época estava captando investimento. E foi muito curioso para mim, porque no Brasil, antes de passar um tempo lá fora, eu trabalhava com direito societário tradicional. E a forma como esse meu amigo estava captando investimento, que era ao mesmo tempo em que ele recebia dinheiro de um potencial sócio, esse potencial sócio ainda não se tornava efetivamente sócio da startup, e ao mesmo tempo em que o meu amigo tinha bastante liberdade e autonomia, também tinha que observar algumas restrições em razão do contrato que ele tinha firmado com o investidor. Eu nunca tinha visto nenhum instrumento parecido sendo utilizado aqui no Brasil. Eu acho que o que mais se aproximava na época era uma debênture conversível, mas que é um valor imobiliário que apenas as sociedades anônimas podem emitir, então não era nem um pouco compatível com a estrutura e com a gestão das startups em início de atividade aqui no Brasil, que, via de regra, salvo por algumas disposições regulamentares, são constituídas sob a forma de sociedade empresária limitada. E aí, quando eu voltei, perguntei para esse meu amigo tudo que eu podia estudar e ler para entender um pouco mais sobre startup. Ele me recomendou 2 livros não jurídicos que eu recomendo para todo mundo que quer se aventurar nesse meio. Um deles é Startup Enxuta e outro é Do Zero a Um. São 2 livros bem fáceis de encontrar e que me deram uma visão do que difere uma startup de uma empresa que se desenvolve sob o modelo tradicional. Passado esse primeiro contato, eu comecei a estudar as formas de captação de investimento que eram utilizadas lá fora, e vi que o que mais eles usavam era Convertible Notes, que é basicamente o instrumento de mútuo conversível, ainda mais simplificado, mas que é o mais amplamente utilizado nos contratos, nos processos de investimento com startups. Mas ao mesmo tempo eu nunca tinha trabalhado com nenhum mútuo conversível. Em 2014 eu abri meu escritório, comecei a me divulgar como advogado de startups. No início, a cultura e os processos desse mercado ainda não estavam tão desenvolvidos, então eu aprendi muito na base das experiências que eu tive, com erros e acertos, mas que moldaram toda a forma da atuação e a forma como eu exerço essa atividade de advogar para empresas de tecnologia ou para investidores que investem em empresas de tecnologia nos dias de hoje. E um pouco do que eu aprendi é justamente o que eu quero compartilhar com vocês, mas como o foco aqui do Legal Hub, desse curso especialmente, é a UX, né, a experiência do usuário, que os usuários, trazendo um pouco para a nossa realidade, são os nossos clientes, ao invés de entrar tanto no mérito dos instrumentos, das cláusulas, e da materialidade do processo em si, eu optei por programar um pouquinho do que eu vou falar, pensando em como a gente pode alinhar as expectativas dos nossos clientes, sejam eles startups ou sejam eles investidores e investidoras, ao serviço que a gente vai prestar. Porque a gente sabe, independente da área que você que está assistindo o curso atua, seja ela na área civil, seja ela na área criminal, na área tributária ou até mesmo empresarial, a gente sabe que existem determinadas particularidades que a gente precisa passar para os nossos clientes naquele primeiro contato, para que a gente não frustre as expectativas. Você que é um advogado ou uma advogada da área civil e tem que entrar com uma ação indenizatória, você sabe que você vai precisar de vários documentos nos quais você vai fundamentar os seus pedidos. Então, antes de pegar a procuração e antes de redigir toda a petição inicial e ficar pedindo documentos em fases, documentos até como alguns clientes falam, que não gostam de receber picadinho,
no nosso mundo aqui das startups, também existe já um procedimento e formas e documentos que a gente pode pedir e questões que a gente pode expor para os nossos clientes num primeiro contato. E, lógico, trazendo isso para a minha realidade, que é o processo de investimento nas empresas de tecnologia. Então, pensando no processo de investimento em startups hoje, a gente sabe que o processo ele varia muito de acordo com a fase em que a startup se encontra. Então, eu optei por dividir na primeira fase, que seria a captação de um cheque menor, de um investimento menor, quando o projeto ainda é muito early stage, como é um jargão que o mercado utiliza, né, em fase muito inicial, e por dividir também em um processo um pouquinho mais avançado, que é quando a startup opta por captar investimentos com um fundo de investimento. E aí, geralmente, o cheque já é um pouco maior e a burocracia envolvida nesse round ou nessa rodada de investimento, ela também aumenta. Então, pensando nesse primeiro passo do contrato de investimento anjo, eu acho que a primeira expectativa que a gente tem que alinhar é justamente o contrato que vai materializar essa relação. Quando a gente pensa em investir em alguma empresa, existem algumas formas de investimento que vêm à nossa cabeça e que vem à cabeça também dos nossos clientes e das nossas clientes, que nos trazem já aqueles conceitos pré-concebidos. E pensando nas formas que o direito societário tradicional disponibiliza, é muito comum que as pessoas imaginem que o investimento vai ser formalizado por meio de um investimento direto, que seria o ingresso direto do investidor ou da investidora no quadro societário, por meio de uma sociedade em conta de participação, que é aquela sociedade que tem o sócio oculto, né, ou a sócia oculta, e o sócio ostensivo ou a sócia ostensiva, o investimento por meio do contrato regulamentado na Lei 123 de 2006, que é a Lei das Micro e Pequenas Empresas, que é um contrato que tem algumas disposições que eu entendo serem cogentes, e, por fim, o mútuo conversível, que é o mais utilizado na prática, né, por todos do mercado. Então, é muito comum o cliente já chegar falando que o investidor vai investir e a formalização vai ser por meio da alteração do contrato social, né, no caso do investimento direto. Por que isso não é recomendado? Porque no investimento direto, se o investidor ingressa direto no quadro societário, como a startup ainda está no momento muito inicial, é comum que os empreendedores, por exemplo, e as empreendedoras, deixem de recolher algum tributo, ou contratem as pessoas por PJ, ou até nem formalizem um contrato de prestação de serviço, seja ele de pessoa jurídica ou seja ele um contrato de trabalho. E isso aumenta muito o risco do investidor. Então, esse ou da investidora. Esse é um primeiro ponto. A exposição do risco é justamente o que faz a gente não optar por essa forma de regulamentação do investimento. Se acontece se a empresa é acionada, por exemplo, na Justiça do Trabalho, o colaborador ou a colaboradora vai ingressar com uma ação judicial, vai estar lá no polo passivo todos os sócios e, dentre eles, o seu cliente ou o investidor da startup com quem você acabou de formalizar o contrato. É lógico que os investidores, via de regra, têm muito mais dinheiro do que os empreendedores, do que as empreendedoras. Então, no momento que houver uma penhora lá na Justiça do Trabalho, com certeza vai ser o investidor que vai responder. Então, o primeiro ponto para que isso não aconteça é a gente passar de forma bem clara que os investimentos em startup não são formalizados por meio do investimento direto, do ingresso direto no quadro societário. Além disso, tem uma outra questão relativa à tributação do investimento, mas ela já tem uma natureza técnica um pouquinho mais complexa, e eu acho que não é o mérito também desse curso de hoje, do evento, né, de Legal UX. Não vou entrar tão profundamente, mas basicamente, quando um investidor faz um investimento, ele dá para a participação da empresa um valor muito maior daquele que consta no contrato social. E a diferença entre o valor que o investidor atribui para 10% de participação numa empresa e que o contrato social diz que 10% de participação naquela empresa valem, essa diferença
ela é chamada de ágil. O ágil, ele é a perspectiva da rentabilidade futura. Geralmente a startup, se ela começar, elas começam com capital social baixo, às vezes o capital social até de 10 mil reais, e de repente vem um investidor investindo 100 mil reais por 10% daquela empresa, sendo que no contrato social diz que 10% equivalem a R$ 1.000. Essa diferença de 99 mil reais, ela é considerada como ágil. E nas sociedades limitadas, esse ágil é tributado como renda. Então, além da questão dos riscos, a gente também não utiliza investimento direto para que a startup não tenha que pagar imposto de renda sobre essa diferença, sobre esses 99 mil reais. E sim para que ela consiga usar 100% do dinheiro investido para maximizar e para investir na sua atividade. Então, com relação ao contrato, ao investimento direto, essas são as primeiras ressalvas. Com relação à sociedade em conta de participação, além de esse documento ele não ser levado a registro, lógico, esse não é o principal ponto, mas também é um dos pontos que vem à tona quando você faz uma sociedade em conta de participação para formalizar um investimento em startup. Há também um problema com relação à natureza jurídica das sociedades em conta de participação. Parte da doutrina entende que as SCPs têm natureza de contrato e parte entende que elas têm natureza de sociedade. E qual é o efeito prático disso? O efeito prático é justamente a forma do desfazimento desse vínculo. É muito mais fácil você desfazer um vínculo contratual com a rescisão do documento do que você fazer o desfazer um vínculo societário por meio da apuração de haveres. Então, para que a empresa não tenha que conviver com esse conflito e os próximos investidores também não tenham que conviver com esse conflito, o contrato de sociedade em conta de participação ou a sociedade em conta de participação, né, o tipo societário, não é utilizado. E uma outra forma também que a gente vê circulando muito no mercado é o contrato de investimento anjo, que está definido lá no artigo 61A da Lei 123 de 2006, que tem algumas disposições, como eu já falei, que a gente entende serem cogentes. E elas são um pouco absurdas e nada compatíveis com o investimento em startups. Uma delas é que a lei ela aduz que o recebimento dos haveres por parte do investidor ou da investidora não pode ocorrer antes de 2 anos. Então, se a empresa for vendida, por exemplo, em um ano e meio, 1 ano e 8 meses, o que vai acontecer com esse investidor? E, além disso, ela também limita o recebimento dos haveres do investidor ao capital investido corrigido. Quer dizer, o investidor ou a investidora toma um risco gigantesco ao investir em um negócio que ainda nem se provou e a lei diz que o recebimento dele deve ser limitado ao capital investido corrigido. Então, isso também, como eu já falei, não é nada compatível com esse investimento do mercado de venture capital, que é investimento de risco, que as pessoas até brincam, né? Adventure capital, que é justamente uma aventura você investir em uma startup em uma fase tão inicial, que não faz sentido nenhum você limitar o valor investido ao o recebimento do valor investido ao valor que foi aportado corrigido. O instrumento mais utilizado amplamente no mercado, eu recomendo que você utilize, se você for assessorar alguma startup em fase de captação no início, é um instrumento de mútuo conversível, por meio do qual, basicamente, a startup ela contrai uma dívida e o investidor tem a prerrogativa de converter o valor dessa dívida em participação societária no futuro. Isso quer dizer que a startup vai ter lá no balanço dizendo que ela tem um empréstimo contratado com o investidor tal, e ao invés de pagar esse empréstimo em dinheiro, a startup, no momento da conversão, em que esse empréstimo virar capital social, ela vai falar para esse investidor, olha, investidor, eu não vou, ou investidora, ao invés de pagar essa dívida em dinheiro, eu vou entregar para você ações representativas de 10% do meu capital social, que é o que a gente negociou no início. Então, essa dívida ela é capitalizada, ela vira capital social.
Por isso que os instrumentos, os investimentos, eles são regulamentados por meio de um mútuo conversível, porque o investidor ou a investidora não entra no risco do negócio tão no início, porque assim que ele faz investimento, por enquanto, ele é só mais um credor, e também quando esse investimento é convertido, a startup ela deve se transformar em uma sociedade anônima. E na hora de emitir ações, a gente não cai naquele problema de o investidor estar pagando um preço por ação muito maior do que dizia que era o preço por cota no contrato social. Então, as sociedades anônimas, elas podem emitir ações com preço de emissão diferentes, e o excedente, o ágio, ele vai para a conta de reserva de capital daquela empresa, e nas SA, especificamente, ele não é tributado como renda. Então, a empresa consegue ainda usar 100% do valor que foi investido. Então, esse alinhamento de interesses, a gente considera que, expectativas de interesses, a gente considera que é o alinhamento básico que deve ser feito, porque, por mais incrível que pareça, exceto para quem não atua já nessa área, sabe que o teu cliente às vezes chega pedindo para você fazer aquilo que ele quer, mas na verdade ele não sabe o porquê ele quer, e o nosso papel é colocar todos os pingos nos is e dizer como deve ser feito. Então esse é o primeiro ponto, né? Alinhar a forma como o investimento vai ser regulamentado. Além disso, uma outra questão que é bem importante de alinhar são os prazos. Porque se o investidor ou uma investidora vai investir em uma startup, nesse momento o teu cliente já vai te pedir um contrato de investimento para você encaminhar de mútuo conversível, para você encaminhar para aquele investidor ou para aquela investidora. Mas às vezes aquele investidor ou aquela investidora nem sabem se a empresa pode eventualmente estar contaminada, se ela já tem obrigações trabalhistas em haver, se ela já tem demandas ajuizadas, se ela deixou de recolher tributos, se ela tem algumas inscrições negativas, algumas negativações do seu nome, por exemplo, que podem implicar em um risco grande para quem vai investir naquele projeto. Então, outro ponto também é alinhar com os nossos clientes, startups, ou se você tiver pelo lado dos investidores, com o investidor, que não basta enviar o contrato direto. É necessária uma mínima diligência para a gente saber quão contaminada aquela empresa está. A diligência nesse momento inicial, ela não é tão profunda por dois motivos. Primeiro, porque a empresa ela ainda é nova, então não faz sentido você fazer uma diligência extremamente burocrática. E segundo, porque a estrutura de uma empresa nova não vai ser compatível com mandar uma infinidade de informações para os investidores. Então, nesse momento, a gente costuma dizer que não é nem uma auditoria jurídica, é um health check, é quase que um check-up ali da saúde daquela empresa que potencialmente vai receber um investimento, né, como tua cliente, ou na qual o seu cliente investidor ou investidora pretende aportar os recursos dele. E isso, lógico, pode demorar um prazo um pouco maior. Se a gente não fala isso para os nossos clientes já no início, é lógico, de quem que é a culpa por esse atraso, é claro que a culpa vai ser da advogada ou que a culpa vai ser do advogado. Então, a gente colocar tanto a forma como o investimento vai ser regulamentado, como a necessidade de fazer ou de ser submetido a uma due diligence, já vai alinhar as expectativas e vai deixar a experiência do teu cliente muito mais clara. E aí, pensando já em um investimento em um nível um pouco mais avançado, os fundos de investimento ou as sociedades anônimas de capital fechado, que têm como objeto investir em outras empresas, eminentemente em startups, eles já têm um procedimento um pouco mais definido. Então, antes de partir para uma due diligence, para esse health check, que nesse momento vira um pouquinho mais profundo, e de partir para a assinatura e para a discussão do mútuo conversível, é muito conveniente que tanto a empresa quanto o potencial investidor profissional, seja ele uma SA ou um fundo de investimento, enviem um term sheet. O term sheet ele é um documento que contém as principais premissas que vão balizar aquele negócio. Também para alinhar os interesses, mas aí nem para alinhar a experiência de uma parte ou da outra. É mais para saber
quais são os direitos dos quais o investidor não abre mão, quais são os direitos dos quais o empreendedor ou a empreendedora não abrem mão, trazer tudo isso para a mesa antes de envolver mais tempo, mais custos com advogado, advogada, né, com honorários dos profissionais que forem fazer o serviço, mais tempo para discutir aqueles termos especificamente dos documentos. Então, para evitar que todo esse tempo seja desperdiçado, cada parte diz no term sheet a quais disposições ela não abre mão. Então, lógico, o valor do investimento é uma delas, o percentual do investimento, exceto se for constatado alguma coisa, alguma outra yellow flag, que a gente costuma dizer, uma bandeira amarela ou até uma bandeira vermelha, que implique numa redução do valor, o valuation que vai ser atribuído à startup naquele momento do recebimento de investimento. Então, o valor do investimento, o valuation e o percentual a que vão fazer jus os investidores são os pontos básicos e, além disso, algumas outras questões. Eu também não vou falar aqui sobre todas essas questões porque o foco, como eu já falei, não é esmiuçar o que é negociado nesse momento. Quem quiser e tiver interesse, se inscreva no curso de Direito para Startup do Legal Hub, porque lá a gente vê ponto a ponto o que é trazido, a gente faz um term sheet junto com os alunos e com as alunas, mas o foco aqui é realmente ter uma visão geral sobre essas expectativas. E aí, como exemplo, às vezes o empreendedor ou a empreendedora, eles querem ter um direito de drag along, ou seja, se a empresa em algum momento receber uma proposta para vender 100% da sua participação, os empreendedores e as empreendedoras querem ter o direito de poder exigir que os investidores sejam vendidos em conjunto. Tem investidores que não querem conviver com isso e que não vão aceitar. Tem investidores que vão conviver e tem investidores que vão achar o meio termo. Vão falar, você quer me vender? Se você receber uma proposta para venda de 100%, tudo bem, desde que essa venda seja pelo valuation de no mínimo 10, 20, 30 vezes o valuation que eu investi. E aí eu aceito receber proporcionalmente ao quanto minha participação valer naquele momento daquela venda. Então, assim, a gente consegue também alinhar esses interesses. Uma outra coisa, geralmente, que um fundo de investimento pede é para que, se os empreendedores e as empreendedoras ainda não têm nenhum plano de dar participação societária para os colaboradores ou colaboradoras-chave, é muito comum que os investidores peçam para que os empreendedores e as empreendedoras abram mão de 5 a 10% de participação societária para alocar essa participação societária por meio de contratos de vesting com as pessoas que são as pessoas-chave ali para a empresa, né? Que têm um potencial, que pensam como dono, que às vezes recebem propostas de outras empresas, recebem um salário baixo na atual empresa e, exceto se elas tiverem a chance de se tornarem sócias, é muito provável que elas mudem e acabem indo trabalhar em outro negócio. Então, para evitar que isso aconteça, os investidores geralmente pedem também para que os empreendedores e empreendedoras abram mão de uma participação chave, de uma participação societária, desculpe, para alocar com as pessoas que estão fazendo a diferença na empresa. Esse contrato, o contrato de vesting, provavelmente você também já ouviu falar, não é o mérito aqui entrar no contrato de vesting, e também quem tiver interesse a gente analisa todos os pormenores desse contrato no curso de Direito para Startups. Mas só para vocês saberem o que pode acontecer. Então, não vai partir para o contrato de investimento ou para due diligence direto. Primeiro vamos assinar um term sheet. Se algum dos direitos aqui que você exigir, você a empresa exigir, ou que o investidor exigir, eles não conviverem e ninguém vai abrir mão, a gente já encerra a nossa conversa por aqui, você vai procurar outro investidor e eu vou procurar outra empresa para investir, porque assim a gente não vai para frente. Então, o term sheet, ele alinha as expectativas e faz a gente ganhar muito tempo tendo as discussões mais sensíveis já no início, para que o contrato definitivo do investimento seja assinado o mais breve possível. Então, saiba que o term sheet, em algum momento, ele também pode ser trazido à tona, pode vir para a mesa, né? Às vezes você passou para o teu cliente uma proposta para ajudar no mútuo conversível e ele fala, tudo bem, eles mandaram esse documento aqui, e esse documento não está na tua proposta de honorários.
né? Então, como que você vai falar para esse cliente que você precisa também adicionar o valor dos honorários, aumentar o percentual de horas, o valor das horas, ou o tempo de horas, ou aumentar o valor que você cobrou, se você cobrou de uma forma fechada, né? Então, isso também alinha as expectativas e evita algumas frustrações. Além disso, os investidores vão fazer uma due diligence e nessa due diligence, muito provavelmente, a empresa que captou com investidores anjo lá atrás, investidores ou investidoras anjo lá atrás, ela já celebrou contratos de investimento. E esses investidores, muito provavelmente, vão ter direito de preferência para fazer novos aportes, vão ter direito de follow-on, que é o direito de acompanhar a próxima rodada para manter o percentual, senão eles são diluídos pelos novos investidores. Lógico, a gente não pode deixar isso para os 45 de segundo tempo. Depois que o contrato definitivo está todo pronto, aí a gente fala, não, agora espera só um pouquinho que eu preciso falar lá com os investidores e com as investidoras que fizeram o meu investimento anjo. Lógico que isso vai implicar em um tempo maior e em uma situação até constrangedora, porque espera-se que uma advogada ou um advogado que vão assessorar uma transação de venture capital já saibam disso. Então, é muito importante no início de uma captação para que, quando tiver um term sheet assinado, os teus clientes, empreendedores ou empreendedoras, conversem com os outros investidores para saber a quais direitos eles vão ter que renunciar e, se você está pelo investidor, para que na due diligence você também examine todos os contratos de investimento que foram firmados pela sociedade lá atrás. Porque você vai ter que trazer os investidores antigos como intervenientes anuentes para que eles assinem o contrato dessa próxima rodada e também renunciem aos direitos aplicáveis, aos direitos que o investidor com cheque maior pediu para que eles renunciassem. Então, lógico, a ideia não é a gente criar um embaraço no momento mais sensível, que é o que a empresa está precisando de capital, e aí começar a trazer todas essas questões que a gente não sabia que deveriam ser observadas desde o início, né? Então, já deixar tudo isso claro quando o investimento for feito com um player já um pouco maior, uma pessoa que já é mais profissional e que vai investir também colocando mais dinheiro, né? Saiba que essas são uma das coisas que eles vão pedir e que você precisa observar na tua proposta de honorários para não ter que fazer nenhum aditivo lá na frente, né? Que isso, com certeza, a gente sabe que pega muito mal. E aí, lógico, a due diligence, nesse momento, ela é um pouco mais burocrática. A lista dos documentos que esses investidores profissionais ou investidoras profissionais precisam ver, ela é maior do que a lista dos documentos que os investidores anteriores precisam ver. Então, se você tiver a oportunidade ainda, verifique antes com os teus clientes, no momento que eles falarem que eles querem captar recurso, como que eles estão com as situações, com as obrigações da empresa. Se eles têm algum tributo que ficou para trás, porque eles não vão conseguir emitir uma certidão negativa, se eles tiverem, né? Ver quais são esses tributos. Se for o caso, foi uma autuação indevida, já correr para obter uma certidão positiva com efeitos negativa, mas se for tributos que eles realmente deixaram de pagar, para que eles paguem e no momento da due diligence consigam emitir certidões negativas. É muito comum também na parte trabalhista, seja por contrato de trabalho ou seja na parte dos contratos de pessoa jurídica, que os empreendedores e as empreendedoras, startups, nem tenham nada disso formalizado. E isso a gente sabe que pode representar um risco gigante. Então, também já falar para os nossos clientes, empresa, como que vocês estão com os contratos de vocês? Esses contratos já foram assinados? Vocês têm essas formalizações ou não? Ou essas pessoas estão lá 10 horas por dia disponível, você manda mensagem para elas no final de semana, você manda mensagem no feriado, manda mensagem à noite, e isso também pode virar uma bomba relógio, né? Se for o caso, vamos tentar corrigir tudo isso agora, porque o teu investidor com certeza vai pedir para que você exiba esses documentos. Então é muito importante a gente já alinhar tudo isso antecipadamente, se for possível, mas na prática também a gente sabe que isso implica em mais honorários e a tua empresa vai falar, não, a gente deve ter algumas coisas para trás, né? A startup que você está assessorando vai falar, a gente deve ter algumas coisas para trás, mas vamos deixar isso para algum momento. Quando eles pedirem a due diligence, a gente vê o que tem que ser arrumado
a gente arruma e aí depois a gente faz o contrato de mútuo conversível. Lógico, isso pode implicar um tempo maior também para a assinatura do instrumento definitivo, que é o mútuo conversível. Então, também já alinhar essas expectativas, né? Tudo bem, se não quer fazer já, beleza, mas pode ser que em algum momento a gente tenha que regulamentar todos esses outros contratos. E se a gente tiver que fazer isso no meio da transação de Venture Capital, você com certeza vai perder tempo, né? Então, já saiba disso. Já passe essa peculiaridade para o teu cliente, para que depois ele também não ache que a culpa pela demora na assinatura do contrato final, ela é tua. Tá? Então, isso também é extremamente importante. Uma outra questão que a gente verifica na prática e que eu acho que vale a pena falar com vocês agora nesse processo, com relação aos co-investimentos. É muito comum nesse mercado, uma empresa, às vezes, ela está precisando de 300 mil reais, só que ela não conseguiu 300 mil reais com uma pessoa. Ela não conseguiu com duas, ela não conseguiu com três. Ela vai precisar alocar todo esse aporte em 5, 6, até 10 pessoas, né? Que são os co-investidores. E aí, como que a gente pode fazer para economizar o tempo e a gestão dessa relação com investidores para os nossos clientes lá na frente? É muito importante que eles elejam um representante e um suplente, né? Porque a gente sabe que pode acontecer alguma coisa com o representante também. Então, será que a empresa ela vai querer ter que ficar prestando satisfações para cada um desses investidores? Isso vai implicar em um tempo muito grande. Então, é muito prudente também que a gente coloque nesse contrato de investimento uma regra para canalizar todas as comunicações com um representante e esse representante ter a obrigação de repassar essas informações para os demais investidores. Porque se a gente deixa de observar isso num contrato de investimento e aí os investidores começam a pedir um de cada lado, providências, informações para aquela empresa investida, com certeza essa empresa investida vai lembrar quem foi a pessoa que assessorou ela nessa transação e vai pensar, nossa, você poderia realmente ter eleito um representante porque eu não precisaria ficar dando satisfação para todo mundo. Né? Eu não estou dizendo que essas pessoas não precisam ter satisfação, que elas não precisam receber os relatórios, que elas não precisam saber como está a empresa na qual elas investiram, mas para que, se for o caso, tenha periodicidade para ela receber essas informações e mais ainda se você conseguir ter um membro para receber essas informações dos investidores e esse membro, o representante, repassar todas essas informações para os demais investidores. Então, esse é um outro ponto que eu acho que vale bastante a pena a gente alinhar e além de a gente demonstrar um conhecimento com o mercado, vai facilitar muito a vida da empresa que nos contratou para assessorar naquela transação. E, por fim, uma outra questão que talvez seja a mais básica, mas vocês já devem provavelmente ter passado, principalmente quem trabalha mais com contratos, né, mais na parte do consultivo, é com relação ao prazo para as assinaturas. Tá? Primeiro, assinatura eletrônica, para você não ter que pegar a assinatura física, imprimir uma via, levar de pessoa em pessoa. Agora com a pandemia, imagine se os contratos fossem assinados fisicamente. A gente sabe que teria sido um problema e demoraria mais ainda para que eles fossem assinados. Mas, além de fazer a assinatura eletrônica, para facilitar bastante esse fluxo, a gente também alinhar a expectativa do nosso cliente ou da nossa cliente com base no tempo para essas assinaturas. Quanto mais pessoas forem, mais difícil vai ser de elas assinarem. Você manda o e-mail por meio da ferramenta de assinatura eletrônica que você utiliza, esse e-mail vai cair na caixa de spam, vai ter gente, principalmente se for mais velha, que vai ter dificuldade para assinar, não vai conseguir, vai ter gente super ocupada que não vai conseguir. Então, não fale para os seus clientes que esse contrato vai ser assinado no dia que você enviar ou no dia seguinte, porque não vai. No mínimo, dependendo do número de investidores, lógico, mas pensando em uma rodada composta por 5 co-investidores, dê no mínimo o prazo de 15 dias para a assinatura desse contrato. Porque senão, lógico, se o contrato não for assinado em 2 dias como você prometeu, claro que a culpa também vai ser tua, né? A gente sabe que não, mas os clientes pensam que a culpa é nossa. Então, se você passar um prazo um pouco maior e conseguir que os contratos sejam assinados em um prazo menor daquele que você estimou,
o mérito também vai ser teu. Então, acho que é uma questão também bem interessante para a gente alinhar. E, de um modo geral, essas são as principais preocupações que a gente tem que ter pensando na experiência dos nossos clientes para não frustrar as expectativas e no final, no momento que eles passarem a pagarem, se for o caso, a parcela final dos honorários, eles pagarem com gosto, pensando, não, realmente foi tudo muito previsível, foi tudo muito como aquele doutor ou aquela doutora passaram para mim que ia ser. E lógico que o cliente feliz é um cliente que indica para novos clientes e a tua tendência é só ganhar cada vez mais espaço nesse mercado. Espero que essas dicas tenham feito sentido para você. Eu realmente falo isso por conta das experiências anteriores que eu tive. Já vi muita gente frustrada, seja porque os contratos, ninguém avisou que ela tinha que passar os contratos de investimento com os investidores anteriores antes de ela assinar o contrato, mandar o contrato definitivo da transação com um fundo para assinatura. Ou seja, até porque a due diligence era uma coisa que a empresa não esperava que teria que passar. Então, isso acho que é bem importante, faz você ter uma jornada um pouquinho mais tranquila. Se você tiver interesse em entender um pouquinho mais os pormenores desse mercado, quais são as cláusulas que vão no contrato de mútuo conversível, o que eu devo olhar numa due diligence, o que eu discuto no âmbito de um term sheet, inscreva-se no curso de Direito para Startup, eu tenho certeza que você vai gostar. Espero que eu seja o professor da turma que você se matricular e vai ser um prazer te ajudar em mais um passo na sua carreira. Muito obrigado pela atenção e aproveitem a continuidade do evento.